Todos os irmãos e amigos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos alegres pelas bênçãos de nosso Senhor e esperamos que Ele possa nos edificar ainda com a sua palavra gloriosa. E eu convido a igreja para lermos na carta aos Gálatas, capítulo 5. Louvado o nome do Senhor Jesus. Deus vivo, Deus eterno. Gálatas capítulo 5, versículos 7, 8, 9 e depois de 16 a seguir. Leamos. Corris bem. Quem vos impediu para não obedecerdes à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Louvado seja Deus. Amém. Falemos com Deus. Querido Pai, eterno Deus, bendizemos a Ti, Senhor, porque Tu és soberano, digno de toda glória, de toda honra e de todo louvor. Pai querido, nós Te adoramos com os nossos louvores e pedimos, receba, Senhor, a nossa adoração nesta noite. Pai amado, nós suplicamos em favor de todo o Teu povo, Senhor, em todo lugar. Estende a Tua mão, Senhor, dando vitória para cada um, para a glória do Teu eterno nome. Ó Pai querido, nós pedimos, Senhor, por cada um de nós que aqui estamos, congregados nesta noite, reunidos em torno da Tua palavra. Meu Pai celestial, dá-nos, ó Senhor, do Teu Espírito, da Tua graça. Senhor, nos edifica, nos abençoa, acrescenta a nossa fé, abre o nosso entendimento, Senhor, e dá-nos sempre o propósito real, Senhor, de servir a Ti e de obedecer, Senhor, a Tua palavra. Ó Deus eterno, abençoa os que não puderam vir, Senhor. Ó Pai querido, nós suplicamos estas bênçãos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Podem sentar, amados. Louvado seja Deus. Alguém certa feita perguntou: existem dois tigres lutando um contra o outro. Qual vencerá a batalha?
se são dois tigres. Parece ter a mesma força, parece ter a mesma estratégia. Então qual vai vencer? E a pessoa, não sabendo responder, quem me perguntava disse: o tigre que vence é aquele que é alimentado. Imagine os dois tigres agora em peleja. Um vem sendo alimentado e o outro não. É evidente que aquele que está alimentado está mais forte. Então ele vai ser o vencedor. A palavra de Deus aqui em que lemos, ela trata desta batalha, amados. Mas Paulo diz aqui, escrevendo aos Gálatas: corris bem. Começou bem. Começou a luta muito bem, a batalha começou com entusiasmo, com força, com fé, com obediência, com santidade, com zelo, com gratidão, com alegria. Lembra quando nós iniciamos a nossa jornada, o dia que saímos das águas do batismo, o dia que levantamos as mãos, o dia que nos rendemos ao Senhor? Lembra as primeiras reuniões de orações que fomos? Lembra o dia em que o Espírito de Deus foi derramado sobre nós e nós nos derretemos em lágrimas, em glorificação ao Senhor, e outros em dons espirituais, transbordando na graça do Senhor? Lembra desse dia? Glória ao teu nome. Paulo fala: corris bem. Quem vos impediu? A igreja cristã, irmãos, falando de maneira geral, tem corrido bem por muito tempo. Mas agora há um evangelho diferente aí, o evangelho que a pessoa vem como está, fica como quiser, não precisa obedecer nada, basta falar que creu em Jesus e está tudo certo. Que evangelho é esse? Que vida é essa? Tem irmãos que estão pensando assim: será que eu estou correto? Porque parece que é tão diferente. Uma pessoa denominada crente entrou aqui no dia do encontro há alguns anos, e depois ela contou para alguém, ou o irmão está do lado, ouviu, não sei exatamente como foi, mas ela, quando entrou na porta, o culto havia começado, ela olhou assim, virou para a mãe dela e disse assim: se isso é ser crente, então nós estamos muito longe de ser crente. Nós não estamos, irmãos, podendo nos arrogar de melhores do que ninguém, porque a palavra de Deus não nos autoriza isso. Mas a palavra de Deus nos chama para corrermos bem, para continuarmos a proposta, para continuarmos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, para continuarmos dependendo dele, para continuarmos confiando nele, para continuarmos buscando a sua face, a sua presença, buscando o seu Espírito, buscando a sua glória, para continuarmos com o mesmo entusiasmo, com a mesma maneira que começamos a carreira, porque saibamos, ó irmãos, que hoje está mais próximo a nossa vitória do que quando começamos a batalha. Eu tenho ouvido irmãos dizendo: eu já estou há 40 anos, há 50, há 30 anos, há 38 anos. Então é motivo de estar mais alegre, mais entusiasmado. Não é tempo de canseira, não é tempo de esmurecer, não é tempo de olhar para trás, é tempo de redobrar o ânimo, porque estamos aproximando. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então um tigre é a carne, outro tigre é o espírito, ou representa aí nessa figura. O mundo vive para alimentar a carne, com as suas propagandas, com os seus pecados, com a sua sedução,
As religiões estão aí alimentando a carne com os seus discursos de autoajuda e coisas assim. E quem está alimentando o espírito? Não nos preocupemos com a carne, irmãos, porque a carne tem muita gente oferecendo alimento para a carne. Preocupemos-nos com o espírito, porque para alimentar o espírito nós precisamos buscar o Senhor. Se nós entendêssemos isso, irmãos, certamente nós teríamos aqui reuniões de oração com a presença de toda a igreja, com clamor. Com clamor. Todos nós abriríamos os nossos lábios, nosso coração, para fazer clamor ao Senhor. Nós precisamos compreender o quanto ainda estamos precisando receber do poder de Deus. Esta pergunta certamente fala conosco. Será que você, irmão, irmã, pastor que fala, será que você tem corrido da mesma coisa que no começo? Ou tem diminuído o passo? Ou a correria da vida tem tomado lugar? Será que estamos? Se você, irmão, irmã, tem continuado a correr, pelo contrário, tem corrido mais do que no começo da fé. Dê glória ao Senhor, louvado seja Deus. Eu te parabenizo, louvado é o nome do Senhor, e tenho certeza que Deus tem se alegrado da sua vida. Mas se você já diz assim, eu não sou mais o mesmo, eu já não tenho aquela força, aquele entusiasmo, eu estou falando de força espiritual, entusiasmo espiritual, eu não estou falando de força física não, porque não é com a força física que a gente serve a Deus. Então, irmãos, diz assim, essa persuasão, esse convencimento, não precisa orar tanto, não precisa ir sempre no culto, não precisa, é um fanatismo, é um exagero que esse povo faz, e essas conversas que vai persuadindo a pessoa a diminuir a marcha, a diminuir o passo, a deixar de santificar a vida, a encurtar o temor de Deus no seu coração. Essa persuasão, esse convencimento, essa conversa não vem daquele que nos chamou, porque Ele nos chamou para a santificação, Ele nos chamou para sermos templo do Espírito Santo, Ele nos chamou para a marcha de glória em glória, de degrau em degrau, até a estatura de varão perfeito. Lá está, irmãos, a nossa meta, o nosso objetivo, chegar lá na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz assim, um pouco de fermento leveda toda a massa. A irmã, o irmão, quando vai fazer um pão, põe um pouco de fermento, mexe aquela massa, toda aquela massa incha. Não faz efeito só num pouco. Então às vezes o inimigo dá um pouquinho, não faz mal, é uma coisinha simples, um pouco de fermento. Então não pode ter nada de fermento, porque nós somos o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, e não pode haver fermento. Fermento é o pecado. Então um pouco de pecado faz com que haja inflamação no corpo. Mas ele diz assim aqui no versículo 16: digo, porém, andai em espírito, pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima. Colossenses 3. É lá que está a nossa meta, deve estar o nosso pensamento, o nosso objetivo. Ah, pastor, mas eu tenho que trabalhar, levantar cedo. Levante então, mas levante em espírito, levante pensando nas coisas de Deus. Ah, mas eu tenho que atender, atenda pensando nas coisas de Deus. Ah, mas eu tenho que negociar, negocie, mas o espírito tem que estar em Deus. Louvado é o nome do Senhor.
Os irmãos sabem disso, certamente. Se alguém não sabe, comece a buscar a Deus para ter essa experiência. Nos lugares mais horríveis espiritualmente, nós podemos estar em comunhão com Deus. Nos momentos mais cruciais da vida, por mais ocupado que estejamos com a nossa mente material, o nosso espírito pode estar ligado em Deus, irmãos. Por isso a Bíblia diz: orai sem cessar. Orar sem cessar não é estar aqui no templo o dia inteiro de joelho, passar a noite, um dia e outro dia. Orar sem cessar é estar em comunhão com Deus, é todo momento a nossa mente está ligada em Jesus Cristo, nosso Senhor, agradecendo, glorificando, pedindo a sua direção, a sua graça, a sua misericórdia, o temor, para que não erremos, para que andemos na sua presença. E então, amados, ele diz assim: andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Se não andar em espírito, a lei da carne vai te alcançar. E aí a pessoa diz: eu não tenho força, eu não posso, eu não consigo, eu queria me libertar disso. Se você quer se libertar de qualquer coisa da carne, o remédio é o Espírito de Deus. Não existe outro remédio. O remédio é se render a Deus, é buscar a Deus, é clamar a Deus. Louvado é o nome do Senhor. A palavra de Deus aqui em João, ele diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Que maravilha! O Espírito de verdade veio. De que Espírito falava o nosso Senhor Jesus aqui em João 16, versículo 13? Ele estava dizendo: eu estou convosco, mas depois eu estarei em vós. Ele estava dizendo: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele estava dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. E a consequência do revestimento do poder, irmãos, é a sede de santidade. Ninguém que tem o Espírito de Deus na sua vida está despreocupado com a santidade. O Espírito de Deus é santo, e quando ele está na vida de qualquer pessoa, essa pessoa tem sede de santificação, tem sede de andar na presença do Senhor, tem desejo de consertar a sua vida. Quando a pessoa está cheia de si, cheia de razão, cheia de ficar explicando e cheia de se justificar a si mesmo, é porque está faltando o Espírito Santo na sua vida. Mas Jesus diz aqui que esse Espírito, o Espírito Santo, seria derramado sobre toda a sua igreja, para guiar a igreja na verdade. Então, irmãos, eu não me preocupo com tanto barulhos que existe por aí. E o povo diz assim, estatisticamente, em 2060 o Brasil será um país evangélico, a maioria das pessoas no Brasil será evangélica. Que tipo de evangelho, que tipo de vida? Esse evangelho nominal, cheio de vaidade, de mentira. Esse evangelho não é o evangelho de nosso Senhor. Ele proclama aos Gálatas, dizendo: vocês passaram deste para outro evangelho, e não há outro evangelho, louvado seja Deus. Então, irmãos, Deus te chamou para a santificação, Deus te chamou para morar no céu, lugar santo, um Deus santo, louvado o nome do Senhor. Deus chamou a ti, chamou a mim, para estarmos em obediência, louvado seja o nome de Jesus. Deus não nos chamou para comodismo, nem para mentira, nem para o pecado. Esses dias, numa grande religião, aí o líder da religião, quando alguém falou em homossexualismo, ele disse assim: a igreja aqui é muito grande, ela comporta essas coisas. Caminho largo comporta toda espécie de pecado, porque as pessoas estão interessadas somente em número. Deus está interessado em número. Ele diz assim, a palavra diz que Ele quer que todos venham ao arrependimento, que todos sejam salvos. É o desejo de Deus. Ele quer número, louvado é o nome do Senhor. Mas Ele quer número com qualidade. Ele não quer número só para dizer que tem número.
Ele quer número de fiéis, número de pessoas santificadas pela palavra. Amados, a santificação é pela palavra. É pela palavra. Veja o nosso Senhor Jesus em João 17, como o sacerdote da ordem de Melquisedeque, a interceder por cada um de nós. Ele diz assim: Pai Santo, guarda-os. Eu guardei todos que estavam comigo, exceto o filho da perdição, porque já era da perdição, mas todos foram guardados. Eu vou para ti, Pai Santo. Vai findar o ministério terreno, não vai ter mais o Cristo segundo a carne, o Deus feito homem. Mas ele diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Louvado o nome do Senhor. Sem santificação ninguém irá morar com Deus, irmãos. Não é estar acostumado a estar na igreja, não é ser filho de crente, não é ser batizado há tanto tempo, irmãos. Cada um do cristão verdadeiro tem que ter uma vida com Deus, uma comunhão com Deus. Ele tem que falar com Deus, ele tem que ouvir Deus, ele tem que sentir Deus. Louvado o nome do Senhor. Ele tem que saber que Deus está na vida dele, ele tem que ser provado. Louvado o nome do Senhor. Ele tem que provar dos dons celestiais, das delícias do porvir, provar aqui. Louvado é o nome do Senhor. Ninguém pode ser crente nominal, costumeiro, aqueles que vão e voltam e vão e voltam e continua na mesma coisa. Tenha cuidado, porque Deus não chamou ninguém para ser assim. Deus chamou para incendiar o nosso coração com o fogo do seu Espírito, para que o nosso olho brilhe com a sua graça e nós trabalhemos na sua seara. Louvado seja Deus. Nós, irmãos, cheios do Espírito de Deus, queremos os primeiros lugares. Nós queremos não chegar atrasado. Nós queremos não sair antes. Nós queremos estar na oração. Nós queremos andar em zelo, em santidade e obediência. Nós queremos que os irmãos sejam abençoados. Nós queremos que os outros sejam alcançados. Tudo isso prova que Deus está na nossa vida. Então cada um de nós, irmãos, podemos examinar a nossa vida para ver como estamos, se os nossos pés estão no rio até o tornozelo, como fala Ezequiel 47. Ele entrou e a água dava nos tornozelos. Talvez, irmãos, algumas pessoas tenham entrado nesse rio da vida até nos tornozelos, e às vezes até pega um pouco de água e espalha assim, e faz festa com os outros, e diz: está muito bom, eu já me refresquei da quentura do pecado. Não, o Senhor falou: desce mais, desce mais. Louvado seja Deus. Desce mais, se humilha mais, busca mais, conserta mais, clama mais. Louvado seja o nome do Senhor. E ele desceu, louvado seja Deus. Ele desceu, Ezequiel foi descendo, e nós precisamos continuar descendo. E quando o anjo mediu e disse: é aqui, Ezequiel, ele entrou. Ele disse: aqui a água dá pela cintura. Talvez alguns de nós tenham entrado no rio do Espírito, tenham entrado na graça de Deus, tenham sido batizados até pela cintura. Os irmãos sabem, irmãos, que nós vamos para o rio no batismo, e lá então, quantas vezes ou por vezes nós já fizemos, a pessoa foi mergulhada nas águas e alguém diz assim: a cabeça ficou de fora. Então vamos fazer correto e afunda na água de novo, porque a água precisa cobrir todo o candidato, porque